estamos iniciando mais uma semana, mais uma gravação do nosso programa, sempre com a colaboração de vocês. Divulguem. Aqui você ouve as coisas e toma conhecimento das coisas com os devidos comentários totalmente isentos, coisa que você não vê na televisão convencional, porque elas têm lá os seus compromissos, eu coloco isso entre aspas, seus compromissos políticos. Pois bem, semana recheada de assuntos. Começamos a semana passada e essa semana também com a prisão dos mensaleiros. Finalmente foi cumprida a sentença, eles estão indo todos para a cadeia, mas aquilo que nós dissemos no programa, alguns programas atrás, o sistema penitenciário brasileiro, ele é tão falho que a lei diz uma coisa, a lei das execuções penais diz outra coisa e o sistema penitenciário não concorda com nenhuma das coisas. Por exemplo, prisão albergue. Alguém conhece no Brasil alguma prisão albergue? Não, existem arremedos aí de se adaptar aqui, adaptar ali. Não existe. Então o albergado, ele passa ou a cumprir a pena em casa, que é uma delícia para quem está condenado, ou então ele fica numa prisão comum, sai para trabalhar e volta. Aí eu acho que é uma questão a se considerar. Ele tem direito à prisão albergue, e a prisão albergue não pode ser confundida com a prisão comum. Se na sentença da prisão albergue, o benefício da prisão albergue, ele tem que cumprir em um estabelecimento de albergue e não ser colocado em cela comum, ainda que seja só para dormir e passar finais de semana na companhia de outros presos que têm um outro tipo de pena, né? Com mais violência, crimes mais violentos. Então, isso aí é muito discutível e os advogados deles já devem estar preparando alguma coisa, porque eles não são bobinhos nem nada. E, aliás, regiamente pagos. Mas agora também ficou aquele negócio, o doente, tá? Se tiver doente, existe também dentro das penitenciárias os estabelecimentos hospitalares. Eu conheço acho que um só. Na penitenciária antiga aqui do Carandiru existia uma ala que era não uma enfermaria, era um hospital mesmo. Então, se o sujeito está doente e está apenado, ele deveria, mas as cadeias não têm, principalmente para algumas doenças mais graves. Tem lá, quando muito, um ambulatóriozinho com mercúrio cromo e aquele metiolate. Só, não tem mais nada. Não tem médico de plantão, tá? Quando muito, um auxiliar de enfermagem. Então, realmente, se o sujeito está doente e o sistema penitenciário não dispõe daquilo que a lei manda, então ele terá que cumprir a sua pena num estabelecimento hospitalar com segurança na porta. Quer dizer, mas aí entram outras injunções, o cara da porta vai faltar, o preso vai deixar o hospital, entendeu? Então, realmente é uma falha. E isso veio à tona agora por causa dos mensaleiros e seria muito boa essa oportunidade para que fossem feitas essas correções. Se é que vão ser feitas, obviamente. Agora, no caso do Roberto Jefferson, ele está com câncer. Mas o câncer, segundo o laudo dos especialistas, está contido. Ainda que ele esteja desfigurado, para quem conheceu o Roberto Jefferson anos atrás e vê o Roberto Jefferson hoje, ele é o esqueleto daquilo que ele era há 10, 15 anos atrás. Claro, foi consumido pelo câncer, mas o câncer agora está estagnado. Então ele não pode ser considerado doente, como os médicos atestaram. Ele é portador do câncer? Porém, não existe nada que leve a crer que ele possa vir a morrer dessa doença. Ela está sob controle. Agora, tem direito a uma assistência hospitalar. Aí é que vem o problema. Será que na penitenciária da Papuda tem algum lugar
onde alguém que tem câncer, que tem um tratamento especializado, será que tem condições? O seu genuíno também, nada faz crer que o genuíno possa morrer do coração, porque também o problema que ele tem do coração eu tenho também, tá? Eu tô aqui, né? Então, mas vai que um cara desse tem alguma coisa e morre, meu Deus do céu, daí cai a casa. Bom, esses assuntos palpitantes, todos eles caíram no segundo plano quando vem o anúncio e a reportagem da revista Veja do lançamento do livro do delegado Romeu Tuma Júnior. Nitroglicerina pura. Eu conheço o delegado Romeu Tuma Júnior. Conheço bem. Eu o tenho em conta como um profissional competente, um homem sério. Eu o tenho em conta como sendo alguém possuidor de coragem pessoal. E se não fosse assim, não lançaria esse livro. Ele sabe da gravidade das acusações. Ele não é nenhum despreparado, nenhum bobo, a ponto de lançar um livro e não estar devidamente documentado. Em algum lugar da pátria amada Brasil ou fora dela, os documentos devem estar muito bem guardados com alguém de responsabilidade e de absoluta confiança dele. Isso posto, o que a imprensa mais destacou desse episódio foi o fato de que possivelmente o Lula tenha delatado alguém. Eu, pessoalmente, tenho muita dificuldade em acreditar nesse aspecto, não que eu ponha em dúvida o depoimento do delegado Tuma Júnior, não é isso. Mas existem maneiras, tá? Eu já disse a vocês que eu tenho um espírito muito mais voltado para o bombeiro do que para o incendiário. É a minha formação. Eu procuro desculpar as pessoas em tudo. Claro, dentro de uma certa lógica. Mas vamos lá. A gente sabe que o PT, desde a sua criação, é composto de vários segmentos dentro do PT. Tá? Hélio Bicudo, por exemplo, odeia o Lula e é fundador. O Chico, professor, filósofo, o Chico Ciência do PT, o mínimo que ele diz, e deu várias entrevistas, escreveu até um livreto, o mínimo que ele diz do Lula é que o Lula é mau caráter. Ele diz, Chico. Paulo de Tarso, outro fundador, né? O que ele fala a respeito do Lula é qualquer coisa impublicável. O Ivo Patarro, nosso colega, escreveu um livro chamado O Chefe. Se você tiver a oportunidade de ler, eram todos companheiros de Lula. Só faltavam dormir junto, porque o resto é o dia inteiro juntos. A própria Luísa Erundina. O próprio... Marina Silva, esse é mais recente, mais anterior. Que era o decano deles. Hein? Não, tá? Então, essa gente toda, né, compõe vários grupos dentro do PT. Então, naquele momento, e aí eu venho a contestar algumas coisas. Naquele momento, não é que ele tenha delatado os seus companheiros do seu segmento. Ele pode ter deixado escapar algumas informações daqueles que não eram seus companheiros dentro do PT. Entenderam a minha linha de raciocínio? Quer dizer, ele não era o delator convencional. Ele não delatou os caras chegados a ele. Ele deve ter escapado alguma coisa pro Tuma, o velho Tuma, o Romeu Tuma, diretor então do DOPS, algumas informações daquelas outras facções. Então o dolo não deixa de existir. Mas
é uma coisa assim menos grave do que ele ter delatado companheiros daqueles, os Zé Dirceu da vida, que estiveram sempre ao lado dele. Bom, não justifica? Claro que não justifica. Principalmente pelo fato de alguém como ele ter essa fraqueza de delatar, ainda que algum tipo de inimigo dentro do partido dele, e que depois veio exercer a presidência da República de um país importante como é o Brasil. Porque caráter é caráter. Tanto faz ele estar na cadeia como no exercício da presidência da República, é problema de caráter. E para ser presidente da República tem que ter uma certa compostura ética, não é? Se isso ocorreu, a ética do senhor Lula não era suficiente para exercer um cargo da magnitude da presidência da República do Brasil. Isso é uma questão a ser questionada. Mas dessas coisas todas, deste livro, e existe muita coisa a mais que ainda a Veja não publicou, e até por uma questão técnica, né? Se ele fosse dizer tudo, ninguém ia comprar o livro. Então ele deixou muita coisa, né, bombástica, segundo estou sabendo, para que as pessoas tomem conhecimento quando do lançamento do livro, que deverá ocorrer nos próximos dias. Então tem muita coisa vindo por aí. Mas como as pessoas e a própria imprensa se apegou nessa possível delação do senhor Lula com relação aos seus companheiros de partido, porque isso é mais explosivo, eu vejo que o assunto mais importante, o assunto mais sério disto é com relação ao problema Celso Daniel. Isto é uma coisa que eu tenho gravado na garganta, eu não engulo isso há muito tempo. Já fiz alguns levantamentos, tenho alguns documentos aqui, pretendo fazer uma matéria especial sobre isso, quem sabe até um documentário. Estou consultando algumas fontes, a família de Celso Daniel. Aquilo foi uma coisa absolutamente armada. Ninguém me convence do contrário. Ninguém me convence. Então, o mais sério disso tudo é aquela quadrilha que envolvia a Prefeitura de Santo André, aqueles empresários do transporte, bandidos travestidos de empresários. Então, esses caras, somados a outros segmentos ali de interesse da Prefeitura, foram os responsáveis, sim, pela morte de Celso Daniel. Eu estou convencido disso. Agora, veja uma coisa, o Thomas Júnior, autor do livro agora, coincidentemente, era delegado seccional, se não me engano, seccional na época, da área onde apareceu o corpo. Ele sabe muito com relação ao episódio Celso Daniel. Ele foi uma das primeiras autoridades a chegar ao local, coincidentemente, onde o corpo foi encontrado no município de Juquitiba, na Grande São Paulo. Então ele sabe muito. O envolvimento do gnomo, eu chamo de gnomo, Gilberto Carvalho, é uma coisa assim. Se você me disser que o Gilberto Carvalho é um intelectual brilhante, eu vou dizer que não é. Que ele seja uma pessoa assim extremamente inteligente, eu vou dizer que ele tem uma inteligência mediana. Não é nada disso. Que ele seja profundo conhecedor da política brasileira, eu vou dizer também que não. Que ele seja um expert em alguma coisa do interesse do governo, eu vou dizer que não. E eu vou deixar aqui, então, nessas respostas negativas minha, uma pergunta. Como é que esse homem se mantém no poder? E que poder? Há tantos anos. E ele começou, Gilberto Carvalho, com o Celso Daniel. Ele era o homem de confiança, o braço direito do Celso Daniel. Isso está dito no livro do Thomas Júnior. E ele, depois que o Lula virou presidente da República, ele foi para a presidência da República.
como um cargo de absoluta confiança do presidente. O que justifica a presidência, a permanência do Gilberto Carvalho nesse cargo tão importante? Depois a Dilma o manteve. Foi o primeiro nome a ser confirmado pela Dilma. Como que se apagar a ele, Gilberto, algum grande serviço que ele tenha prestado. Não posso reconhecer no senhor Gilberto Carvalho qualidades assim tão especiais a ponto de exercer há tantos anos um dos principais cargos da República, porque ali passa tudo pela mão dele. Estariam eles dando um cala-boca no Gilberto Carvalho? Pode vir à tona agora isso. O Gilberto Carvalho chorando, tá aí o relato, chorando, numa conversa pessoal com o próprio Tuma Júnior, disse que o Celso Daniel, e eu tenho absoluta certeza disso, sabia da corrupção. Mas ele, Gilberto Carvalho, ele, Celso Daniel, eu sei, já vi isso aí. Ele, Celso Daniel, não se locupletava disto. Ele era um fanático pelo partido. Ele sabia de algumas coisas. Mas o dinheiro que eles arrecadavam, ele, Celso, entregava nas mãos do Gilberto, confissão do Gilberto. E ele entregava ao Zé Dirceu esse dinheiro. E era para manter a campanha do partido. Ou manter aquela loucura, né? Aquela coisa sonhadora de se manterem no poder por 20 anos. Isso custa caro. Então eles faziam o caixa para isso. Então, o senhor Gilberto Carvalho sabe muito. Sabe demais. E o Celso Daniel caiu em desgraça quando? Quando ele, Celso, tanto é que ele morreu sem fortuna pessoal nenhuma. Ele, Celso Daniel, quando soube que o dinheiro tinha outras destinações que não o caixa do partido, ele se revoltou. Aí começou o pega. E ele, como sabia, naturalmente deve ter ameaçado. Não, peraí, eu vou abrir a boca. Eu estou aceitando isso para fazer caixa para o partido e não para enriquecer alguns integrantes do partido, tipo Zé Dirceu. Aí ele caiu em desgraça. Aí surgem os outros. Aí surge o Sombra, o Sérgio. Aí surge um ou outro. O Sérgio foi usado como ele era segurança, depois ele virou empresário, mas ele, na minha opinião, ele é o grande traidor, né? Ele é o Judas dessa história. Ele que contratou os assassinos do Celso Daniel. É o óbvio, tanto é que vai a júri e vai para cadeia. Então, eu acho que disso tudo, o fato do Lula, como eu disse anteriormente, pode e é uma coisa emblemática, vamos chamar assim. Mas o fogo principal disto tudo chama-se Celso Daniel. A hora que se puxar a corda, se esclarecer os verdadeiros motivos da morte de Celso Daniel, vai se chegar também na morte do Toninho do PT, de Campinas, prefeito também de Campinas. Quase que um facsímile do Celso Daniel. Eu acho que aí é o fulcro disto tudo. E outras coisas mais, a nível de corrupção. Mas depois do mensalão, qualquer tipo de corrupção já perdeu até... porque foi tanta coisa, né? E eu não estou dizendo só do PT, não, dos demais partidos também. Dos demais partidos também. Tem que ser apurado, sim. Agora, eu estou recebendo sinais que devo encerrar. Eu quero deixar aqui rapidamente. Eu escrevi na minha página, quem quiser ver detalhes. Eu assisti. No site, hein? O site do Milk News. Acessem aí. Um episódio de 33 anos atrás. Eu era repórter, eu era chefe de jornalismo da Rede Capital de Comunicações,
A minha mulher Valéria, que é também jornalista, era repórter na ocasião, e ela foi designada para cobrir a prisão do Lula. O Lula estava preso no DOPS, sendo ouvido, toda a imprensa estava lá na porta, ela também. Eu, de madrugada, depois do meu expediente, fui para lá também. Ficamos lá vendo De repente veio lá um emissário do diretor do DOPS e disse: olha, o doutor Romeu já vai embora, não vai dar entrevista hoje. Toda a imprensa foi embora, mas uns 2 ou 3 sempre ficam ali batendo papo. Nós ficamos conversando numa esquina, na saída ali, ia pegar o carro. Quase que 1 hora depois, para surpresa nossa, surge de volta ao DOPS o carro do Romeu Tuma. Um carro preto, com chapa do DOPS. E deu para perceber que dentro do carro havia colchão, ou colchões, não se sabe. Aquilo causou estranheza e depois se soube. O Tuma saiu do prédio do DOPS, foi até a casa dele, pegou o colchão, colocou no carro dele, voltou para entregar ao seu preso, Lula. Como a gente conhecia, e eu conheci pessoalmente, a figura do Romeu Tuma, Romeu Tuma era um sujeito muito humano, caridoso, religioso, adepto de uma prática religiosa fervorosa. Ele era São Judas Tadeu, devoto, fervoroso de São Judas Tadeu. Na ocasião que a gente ficou sabendo desse negócio, nós atribuímos aquilo à generosidade dele, como pessoa humana, que era uma pessoa humana. Mas hoje, com isso aqui, a gente volta a fita 33 anos atrás e a gente pensa, era uma generosidade muito seletiva. Ele levou o colchão para o seu Lula, deixou-o dormir no seu gabinete, enquanto outros presos estavam amontoados dormindo no chão das celas. Por que só esse benefício para o Lula? Hoje tem aí alguma explicação. Vinda de quem? Do próprio filho do Romeu Tuma, que tem até o seu nome. Bem, eu já recebi todos os sinais possíveis. Eu gostaria que um dia vocês ficassem aqui para vocês verem como é que é. Fica todo mundo assim. Tá. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência. Colabore conosco, divulgue o Milk News. Aqui você vai ficar sabendo de coisas que a grande imprensa não divulga. Um grande abraço, muito obrigado, até a próxima.